Dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês aí? Bom, nosso assunto hoje vai ser. Vocês já conhecem, né? Um assunto que vocês já conhecem. Nós vamos falar de regras de nomenclatura. Então, como é que é essa história? Bom, há muito tempo, lá no finalzinho do século XVIII, foram criadas regras para dar nome para os seres vivos. Por que isso é importante? É importante para que cientistas do mundo inteiro possam conhecer aquele organismo que um trabalho científico está tratando, que um trabalho científico está trabalhando, está falando. Então, foram criadas essas regras para que a gente possa saber, no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, qual tipo de organismo está sendo tratado. Então, a gente começa dizendo assim, essas regras, entre essas regras, tem aquelas mais gerais, aquelas mais específicas. Nessas regras gerais, o que a gente fala? Vamos lá. Todos os nomes científicos têm que ser escritos em latim. O latim é uma língua que, na época, o mundo inteiro conhecia. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem que conhecer o inglês. O inglês é uma língua mundial. Então, na época, a língua que era tratada nos países como um todo, especialmente na Europa, lógico, né, a gente está falando especialmente da Europa, era o latim. Esse latim, hoje em dia, a gente já pode fazer pequenas variações. Então, a gente pode usar palavras latinas ou latinizadas. Em alguns casos, a gente fala de palavras latinizadas. Além disso, de estar escrito em latim, precisa estar em destaque no texto. De alguma forma, esse texto tem que ser destacado. Aí pode ser escrito. Quando você estiver digitando, por exemplo, está fazendo no computador, você digita em itálico. Se você estiver fazendo à mão, escrevendo um texto à mão, aí você vai sublinhar, como está no exemplo. O Homo sapiens ali está em itálico e o canis familiaris está sublinhado. Então são regrinhas que a gente precisa observar. Então aqui a gente observa, por exemplo, a escrita do Homo sapiens. Só que vocês vão reparar que a gente tem, no caso, nesse desenho, a gente tem o Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens somos nós. O neanderthalensis é um parente nosso, um parente já extinto, mas um parente que existiu até alguns milhares de anos. Mas repara que Homo sapiens está escrito da mesma forma. Existem também, aqui no caso do canis familiaris, a gente observa o seguinte. A partir de um ancestral comum, está ali em cima, o lobo cinzento, surgiram todas as raças de cachorro que a gente tem hoje. O detalhe é que todos eles, independente do tamanho, do formato do corpo ou do porte, pertencem à mesma espécie. São todos da espécie Canis familiaris. Então, todos os cachorros são da espécie Canis familiaris. Indo para regras mais específicas. Quando a gente vai escrever o nome de uma espécie, a gente tem que usar duas palavras. São duas palavrinhas. No nosso caso, Homo sapiens. A primeira palavra designa, indica o gênero. No nosso caso, Homo. E a segunda indica a espécie. Só que o nome da espécie não é só a segunda palavra, não é só o sapiens. O nome da espécie sempre tem que ser escrito com duas palavras. Então, Homo sapiens. O gênero é sempre um substantivo e a espécie é um adjetivo. Então, um adjetivo é uma característica importante daquela espécie. No nosso caso, o sapiens quer dizer sábio, aquele que sabe. Isso graças à nossa capacidade de raciocínio. Então, ali embaixo tem outro exemplo, o exemplo do pinheiro do Paraná, a Araucária angustifolia, que é essa árvore aqui, uma árvore típica do sul do Brasil. Tem até, quando a gente estuda os biomas, a gente fala, a floresta dos pinhais. Então, lá no sul do Brasil, tem uma floresta onde a gente encontra muitas dessas árvores. Tá? Essa é a Araucária, típica do sul do Brasil.
Quando a gente está pensando num trabalho científico, é sempre muito importante a gente dizer quem descreveu aquela espécie primeiramente. Então, quando a gente está escrevendo um trabalho científico, precisa sempre colocar isso. Tá? O nome do autor da descrição, ou dos autores, nesse caso foram 2 autores, e também, importante falar em que ano esse trabalho foi publicado, em que ano essa espécie foi descrita. Então, nesse caso, esses 2 autores, tá aqui os 2 autores, em 1905, eles descreveram a espécie, eles nomearam a bactéria que a gente viu aqui atrás, Treponema pallidum. Então, descreveram essa espécie, deram um nome para essa espécie. Há uma doença chamada sífilis, uma doença muito importante, uma doença muito perigosa. Até hoje ainda tem essa doença por aí, mas lá atrás, esses 2 cientistas conseguiram fazer essa descrição. Quando a gente viu lá atrás Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens, aí na verdade a gente está falando de subespécie. Então tem a espécie, que é Homo sapiens. Aí dentro da espécie Homo sapiens tem a subespécie Homo sapiens neanderthalensis, a subespécie Homo sapiens sapiens. Então a gente escreve o primeiro termo, que é o termo que indica o gênero, da mesma forma, na inicial maiúscula. O segundo termo, que é o indicativo de espécie, a inicial minúscula. O terceiro termo, que é o indicativo de subespécie, também com inicial minúscula. Então aqui, a ré americana alba, que é essa ave, tá? Essa ave aqui, a ema branca, uma ave bastante grande, né? Apesar de não voar, mas um pássaro, tá? Então, essa é a subespécie, tá aqui. Existe também a possibilidade da gente precisar descrever o subgênero. Então, quando a gente vai descrever um subgênero, o termo indicativo de subgênero é escrito depois do nome do gênero, como está ali, também com inicial maiúscula, só que para diferenciar a gente coloca entre parênteses. Então está ali, ó, o Anopheles niçorhynchus darlindi, que é o mosquito transmissor da malária, que é esse mosquitinho aqui. Então, quando a gente vai se referir ao mosquito transmissor da malária, nós podemos falar só da espécie, né, o Anopheles darlindi, ou, se a gente quiser ser mais detalhista, a gente pode colocar também o subgênero, que é o Niçorhynchus darlindi, tá? Família. Família mais abrangente, né? A gente está subindo, tá? Subespécie, depois subgênero, depois gênero. Então, quando a gente fala de família mais abrangente, e aí a gente vai pegar, olha lá, o nome do gênero mais representativo. Por exemplo, no nosso caso, o gênero mais representativo é o Homo. Então, a nossa família é a família Hominidae. Isso em zoologia. Quando for em botânica, a gente só troca o final. Ao invés de colocar a terminação IDAE, coloca a terminação ACEAE. Então, é só uma diferença de nomenclatura para zoologia e para botânica. Então, ali embaixo, as famílias Felidae e Fabaceae. Então, a gente tem ali no Felidae, entre outros, não são só aqueles, né? Gato, leão, tigre, onça. E na família Fabaceae, o feijão famoso, né? A gente conhece, lentilha, tremoços, ervilhas e amendoim. Então, são exemplos dessas famílias. Então, aqui, a gente tem também, né, aqui os exemplos, tigres e outros animais, o puma ali, alguns tipos diferentes de felinos, como a gente fala mais popularmente, tá? Tem ali o leão, que não entrou, tem a onça, que também não entrou, o leopardo, que também não entrou. Então, tem vários outros tipos de animais que a gente pode colocar nessa grande família dos felídeos, né? A gente pode também aportuguesar, quando a gente está falando, não em trabalhos científicos, a gente pode fazer esse aportuguesamento da palavra. Então, são os felídeos. Aqui, exemplos de parentes do feijão. Então, né, o feijão ele também nasce dentro dessas ervilhas, né, as sementes elas crescem dentro dessas ervilhas. Então, ali tem alguns exemplos também dessa família a que pertence o feijão. Só fazendo um retorno agora um pouco mais para trás, aqui estão os grupos taxonômicos em geral. Então, nós falamos de espécie, gênero e família.
Só que existem outros grupos taxonômicos. Então, a gente começa lá no alto, o grupo taxonômico mais abrangente, que é o reino. Aí depois a gente desce um pouquinho, fala do filo dos cordados, né, cordata. A gente desce mais um pouquinho, o subfilo vertebrata, que são os vertebrados. Classe mamália, que são os mamíferos. Ordem carnívora, né, o nome já está dizendo, os carnívoros. Aí vai a família Canidae, ao qual pertence o Canis familiaris, o gênero Canis, espécie Canis familiaris, que é esse cachorro que é da nossa convivência, né? O cachorro que ele vive com a gente. Tá legal? Bom, lembrando as plataformas, né? Vocês podem mandar as imagens, as fotos que vocês tirarem dos exercícios feitos, ou até mesmo, a preferência sempre é pelo próprio sistema VA, lá nos comentários, mas caso tenha alguma dificuldade, por algum motivo, vocês podem usar essas outras plataformas. Até a próxima semana. Na próxima semana a gente volta com mais uma aula virtual. Espero que vocês estejam conseguindo compreender. Qualquer dúvida, não esqueçam, vocês enviem para mim, que eu respondo da melhor forma possível. É importante também que quando eu responder, vocês façam mais um retorno para mim, para dizer se está tudo bem, se eu estou conseguindo me explicar direitinho, se eu consegui tirar as dúvidas de vocês. É importante que vocês façam isso. Não esqueçam, mais uma vez, é importante ficar em casa nesse momento. Agora, mais ainda, essas próximas semanas, elas ainda vão ser mais perigosas para a gente. Como vocês devem ver na televisão, a curva da doença ela está crescendo, mais pessoas infectadas estão aparecendo. Caso precisem sair, não esqueçam, se cuidar, tá? Hoje em dia, a máscara, ela já faz parte do vestuário. Então, quando você for se arrumar para sair, se for muito necessário, além de colocar a tua roupa normalzinha, você coloca também uma máscara. Coloca máscara. Essa é uma máscara de pano, tá? Então, posso usar, eu saio, vou à rua, quando muito necessário eu vou à rua, e aí quando eu volto eu lavo a máscara, preciso estar sempre lavando bem, lembrando que a máscara tem que vir daqui, para cobrir todo o nariz, até lá embaixo no queixo, cobrir a boca inteira, então tem que ser uma máscara grande, você não pode usar a máscara assim, tá errado, né? Se você vê alguém usando assim, está errado, assim, pior ainda, tá? Então é importante a utilização correta da máscara também. E, claro, né? Chegou em casa, da mesma forma que você lava suas roupas, lavar a máscara. Tá legal, gente? Então, muito obrigado aí para vocês, pela atenção. Espero que a gente volte a se ver brevemente. Tá? Até mais. Tudo de bom para vocês.